São João 3,14. São João, capítulo de número 3 e o versículo de número 14. Nós vamos ler depois mais alguns textos, mas eu queria começar com esse texto de São João, capítulo de número 3 e o versículo de número 14. Quantos encontraram, digam amém. Diz-nos assim a palavra do Senhor. E de modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E de modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Diga, meu Deus, fala ao meu coração, através da revelação da sua palavra. Podeis se assentar e aplaudir ao Senhor. Podem se assentar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu queria trazer uma mensagem. E por que eu peguei exatamente São João 3,14? Porque esse é um texto interessante. De modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Minha mensagem, eu poderia até colocar um tema, agora eu vou para o capítulo 3 de Gênesis. Nós vamos ler o capítulo 3 de Gênesis agora, e eu queria colocar um tema na minha mensagem, mas a parte principal é exatamente esse versículo 3,14. E eu queria tematizar a minha mensagem com o tema, eu não sei quem está com a Bíblia aberta aí em Gênesis 3. Gênesis 3. Aí, aqui já está, na Bíblia de vocês. Quem está com a Bíblia aberta no livro de Gênesis 3 aí? O que está escrito na epígrafe? O tema do texto, qual é? A queda do homem. Essa epígrafe, ou o título, o tema dessa mensagem, não é inspirada. O texto é inspirado, toda a Bíblia é inspirada. Agora, os temas é colocado baseado naquilo que você entende. Então, esse tema, ele não é inspirado. A epígrafe, a queda do homem, poderia ser, tem algumas Bíblias que mudam, cada um vê ali o contexto interessante e coloca. Mas eu queria acrescentar no tema de Gênesis 3, se fosse na minha Bíblia, nós vamos acrescentar a queda do homem, e se a gente juntasse o capítulo 14, o versículo 14 do capítulo 3 de João, a gente poderia colocar o tema, a queda do homem para cima. Diga comigo, a queda do homem para cima. Pastor, mas tem como cair para cima? Com Deus tudo é possível. Com o Senhor tudo é possível. Primeiro eu quero falar da queda do homem. Para quem não entende muito, e muitos nós, na mente, no cérebro, às vezes nos atinge, uma das perguntas que a maioria das pessoas fazem, por que Deus, em sua extrema sabedoria, coloca uma árvore no meio do jardim? Porque aqui começa, a serpente sendo a mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, assim disse Deus, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Vamos seguindo. Respondeu-lhe a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal.
Vendo a mulher, vendo com o quê? Com os olhos, que a árvore era boa para comer. Então esse ver é concupiscência dos olhos, que a árvore era boa para comer, concupiscência da carne. Olha as mesmas estratégias descritas pelos apóstolos lá no final. Primeiro, concupiscência dos olhos, vendo que era a árvore boa para comer, desejo da carne, concupiscência da carne, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, vou ficar sábia, soberba da vida, porque uma pessoa soberba, ele se acha melhor que os outros. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Deus, na sua eternidade, já tinha criado anjos. Deus já tinha criado os seus anjos, e agora Deus queria criar algo que fosse diferente dos anjos, algo que o amasse de livre e espontânea vontade, com o direito de escolha. A grandeza de Deus está exatamente no direito de escolher. Só é amado de fato e de verdade quem tem o direito de não amar e ama. Você tem o direito de não amar, mas você ama, então mesmo não tendo o direito de amar, você ama, a pessoa a quem você ama é amado de verdade. Deus tinha a opção de não enviar Jesus. Jesus tinha a opção de não vir. Ele não precisava vir, mas ele nos amou de tal maneira que ele enviou o seu filho a este mundo. Então, ele nos amou quando os nossos méritos não merecíamos, humanamente falando, não merecíamos. Mas ele queria alguém para o servir. E como que eu posso provar que amo se eu não tenho outra opção? Eu só posso provar que amo quando eu tenho a opção de não amar, mas eu amo. Como que o homem poderia amar a Deus se não tivesse uma outra opção? Ele precisava de uma opção. Deus queria ser amado. A opção de Deus é aquela árvore no meio do jardim. Você tem o direito de escolher não me amar. E como? É só comer do fruto da árvore. O problema do fruto não era nem o fruto, o problema do fruto era a escolha, era o fato de querer amar ou não, era o termômetro do amor do homem para com Deus. Não coma do fruto e você estará me amando, mas você tem o direito de não me amar comendo do fruto. A prova que você me honra está no fruto, a prova que você não me honra também está no fruto, comendo ou não comendo. Se come, desonra; se não come, me honra. Então é simples isso, porque caso contrário Deus teria criado um robô. Por que Deus pôs a árvore no jardim? Porque Deus queria alguém que o amasse, porque Deus queria dar o direito do homem de escolher amar ou não amar. Deus não criou um boneco, um robô controlado por um controle remoto. Deus criou um ser com direitos de escolhas. A serpente, eu não sei como a serpente andava, mas ela não rastejava. O rastejar da serpente é uma maldição. Comerás sobre a terra, rastejarás, foi uma maldição. Bom, não era anormal esses animais interagirem com os homens. Quem já viu papagaio falando? Eu acho que a cobra falava. Mas se papagaio fala, por que cobra não pode falar? Porque como que ela conversa sem assustar a mulher? Não era uma coisa que a mulher não dizia assim: nossa, uma serpente falando? Uma serpente falante? O que é isso? Não. Então, era normal no jardim. Só que o problema é que quando Eva passa pela árvore, ela se detém demais diante da árvore. O pecado, ele nos atrai, pouco a pouco. E a serpente agora foi dominada por um espírito maligno. O diabo utilizou-se da serpente, por permissão de Deus, para colocar o homem em prova. E a serpente foi o instrumento usado pelo próprio diabo. E ali começa a queda
que vocês leram no texto. Primeiro a serpente pergunta como é que Deus falou. Eva responde, a serpente percebe que a Eva agrega algumas coisinhas que Deus não tinha dito. Depois você lê o capítulo anterior que você vai ver como é que Deus falou. E a serpente percebe tudo isso e ela, o diabo, que é astuto, ele ativa a concupiscência da carne, a soberba da vida e a concupiscência dos olhos. Quando ele percebe que ela vê que é desejável para comer e que daria entendimento, a Eva come. A queda começa aqui. Quando a queda começa, preste atenção, quando a queda do homem começa, ele é uma queda livre. Porque Deus, em sua santidade, ele não duela contra a santidade dele, contra ele mesmo. Uma vez que a lei de Deus estava estabelecida, eu sempre digo, Deus é um Deus justo. Então ele tinha que sentenciar o homem ao pecado, à morte eterna. Essa era uma das sentenças. Após o pecado, o homem estaria sujeito à morte do corpo. E logo o diabo falou assim, eu acho que a serpente, depois de ser sentenciada para rastejar e comer o pó, ela perdeu até a voz com a sentença de Deus, por isso você não vê mais serpente falando. A mulher começou a ter dores de parto, o homem teve que trabalhar, a terra por si só produzia, agora o homem teve que trabalhar para a produção da terra, e começa a acontecer uma, entre aspas, festa no inferno. Porque o diabo, aquele que instruiu a serpente, aquele que usou a serpente, certamente se reúne com os demônios caídos e diz assim, destruímos o homem, acabamos com o paraíso do homem. O homem vivia em um paraíso. A Bíblia diz que na virada do dia o Senhor visitava o jardim. O Senhor visitava o jardim na virada do dia. Então, todo dia Deus vinha lá, dava uma conversada com o homem. E o homem tinha, pelo menos uma vez por dia, a presença e a visita do Deus eterno ali, batendo um papo com eles. Só que agora quando Deus vem, Adão percebendo que estava nu, se esconde. Tinha feito uma roupa com folhas de figueira, mas folha de figueira não suporta o sol, quando o sol vem ela seca, e aí se torna nu novamente diante do sol, e como Jesus é o sol da justiça, todos os homens diante dele se tornariam nu, então é preciso um cordeiro ser imolado, e é a primeira alusão do verdadeiro cordeiro que seria imolado. Deus imola um cordeiro e com roupa de pele de um cordeiro, com a pele do cordeiro faz a roupa para Adão e Eva, e aí começa um novo processo, só que o homem está em queda livre, e os demônios estão lá. Ganhamos a batalha, acabamos com a imagem e semelhança de Deus, destruímos o homem, acabamos com o homem, ganhamos a batalha, mas o que eles não sabiam é que Deus já tinha um plano estratégico para os seus filhos. Deus já tinha, coloca lá para mim primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18 em diante, primeira epístola do apóstolo São Pedro, olha que coisa interessante, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18, olha lá, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil, da vossa vã maneira de viver, procedimento que os vossos pais legaram. Agora o versículo 19, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Agora olha o 20, o 20 choca, conhecido com efeito, conhecido com efeito, não é apenas conhecido, mas conhecido com efeito, antes da fundação do mundo. Quando é que o sangue foi conhecido? Antes do mundo ser fundado, antes do homem ser criado, já existia
na presciência, na onisciência de Deus, um sangue que já havia sido conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: quando essa serpente mortífera enganou Adão e Eva, e eles estavam no paraíso, e eles foram lançados fora do paraíso por conta da serpente, o diabo começou a cantar vitória, entre aspas, uma vitória que nunca é vitória, porque vitória de um derrotado nunca será vitória. E ele acha que ele estava ganhando a causa, e ele diz: destruir a imagem e semelhança de Deus. Aquele que era a imagem e semelhança de Deus não é mais a imagem e semelhança de Deus, agora ele está em queda livre, ele está em pecado. Foram envenenados pelo veneno da serpente. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês: o que o diabo não sabia é que Deus já tinha um plano estratégico de salvação, caso alguma coisa desse errado no percurso, uma nova chance para o homem, coisa que ele não deu para o diabo. Ele preparou para os filhos dele uma nova chance, uma nova oportunidade de um novo recomeço na presença de Deus. Agora, eu quero que você leia Números. Quer ver o que acontecia lá em Números? O capítulo de número 21, versículo 8. Números 21, versículo 8. Olha o que a Bíblia diz: disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente. Volta para mim no versículo 5 em diante. Vamos ler do 5 em diante para ver se já dá. Eu queria um contexto agora. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão e nem água, e a nossa alma em fástio deste pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo, o quê? Serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Agora sim, disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, uma serpente de metal, põe-na sobre uma haste, e será que todo aquele que todo mordido que a mirar viverá. Essa Bíblia está com a tradução meio espanhola, né? Porque ela está com várias palavras diferentes, está com uma tradução que olhar para ela. Todo aquele que olhar para a serpente que Moisés levantasse seria curado das feridas, veneno mortal das serpentes venenosas. Lá no deserto, quando o povo murmurava, Deus mandou serpentes. Essas serpentes vinham e picavam os homens e eles morriam. Aí eles começaram a clamar a Deus: nos perdoe, Senhor. Moisés ora ao Senhor e Deus diz assim: levanta uma serpente de metal. Aquele que for picado no deserto pelas serpentes mortíferas, que olhar para a serpente de metal, viverá. Irmãos, a história da serpente continua. A história da serpente continua. A mesma serpente do deserto, a mesma serpente do Éden, ela continua atuando no deserto. Essa serpente sempre vai atuar. E ela continua envenenando o povo no deserto. E o único antídoto contra o veneno, até o tempo de Moisés, era a serpente de metal. Só que agora, Cristo, lá em São João, e é o texto que eu li de 3,14, ele é a personificação da nossa solução. E como Moisés levantou essa serpente, Cristo também foi levantado. O que o veneno da serpente faz? Ele anula o teu paraíso. O que o veneno da serpente faz? A serpente destila veneno que bloqueia a tua fé, bloqueia a tua alma, bloqueia as tuas esperanças, bloqueia a tua alegria. Então você precisa, no Antigo Testamento, precisava olhar para a serpente de metal. Hoje não. Hoje você tem que olhar para Cristo. E quando você vai a Cristo, o efeito
efeito da serpente, o efeito do veneno é anulado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando o diabo está aplaudindo numa, entre aspas, vitória, uma vitória de derrotas, dizendo o homem teve uma queda livre para baixo, aparece o Senhor no meio da história. E o Senhor Deus diz: não, eu vou transformar esta queda livre em uma queda para cima. E como é que Deus transforma isso? Deus cria um outro ambiente melhor do que o paraíso. O homem está caindo, e a maioria de nós já ouvimos alguém dizer, quando alguém peca, a gente diz assim, quando acontece alguma tragédia ou alguma coisa ruim, principalmente os homens, né? Os homens, qualquer coisinha de errado que dá, eles começam, culpado foi a Eva. Já ouviram isso ou não? Quem já ouviu isso? Culpado foi a Eva. Culpado foi a Eva, como se Adão também não tivesse comido. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus preparou algo maior do que perdemos. Eu não sei se você está me entendendo. Diga comigo, Deus preparou algo maior do que perdemos. Perdemos o paraíso. E a maioria das pessoas diz, oh Senhor, eu quero voltar para o paraíso. Eu quero voltar para o jardim do Éden. Quantos querem voltar para o Éden? Quem gostaria de voltar para o Éden? Eu não quero voltar para o Éden, porque o Éden já é passado. O Éden não existe mais. Eu não quero voltar para o Éden. O Éden é passado. Alguém que está na 8ª série, ou no 2º grau, ou numa faculdade, pretende voltar para o pré-jardim da infância? Sim ou não? Não. Por que o Éden é passado? Porque ele não existe mais. Mas Deus preparou algo infinitamente melhor que o Éden. Por um sangue conhecido antes da fundação do mundo. Quando o diabo diz, perderam. Quando o diabo diz, não tem jeito. Quando o diabo diz, acabou. Deus tira a carta da manga e diz, você está enganado, Satanás. Você acha que eu tinha preparado só o Éden, aonde eu visitava o homem uma vez por dia? Não, eu tenho algo maior. Porque se esse homem que foi envenenado pelo veneno do pecado, pelo veneno da serpente, for até o Calvário e olhar para Cristo, a serpente que foi levantada em forma de Cristo, ou Cristo, a representação da serpente, ele não apenas voltará para o Éden, porque o Éden não existe mais, mas eu vou arremetê-lo para Nova Jerusalém, eu vou levar ele para perto de mim, ele será eternamente, ele estará eternamente comigo nas mansões celestiais. Deus não tem o Éden mais para você, Deus tem a Nova Jerusalém, lá aonde estaremos para sempre com Ele, e seremos como Ele na eternidade. Não teremos um corpo corruptível, mas teremos um corpo incorruptível. Mas o diabo ainda quer te manter envenenado pelo veneno da serpente, o veneno do passado. O diabo quer que você volte para o Éden, e Deus quer que você vá para Nova Jerusalém. Então a queda que era em queda livre, Deus falou, eu vou transformar essa queda numa queda para cima. Porque se no meio do caminho, na queda, o homem conseguir enxergar Jesus no Calvário, a queda é arremetida para um lugar muito maior. É uma queda que vai levar não apenas não para o jardim do Éden, mas para a Nova Jerusalém, que desce do céu. Lá o Senhor não vai visitar uma vez por dia, lá você estará para sempre com Ele. Lá. Então o veneno da serpente está sendo anulado hoje. A serpente trabalha na mente, peso de consciência. A serpente olha e diz, você pecou, não tem mais jeito. Você pecou, não tem mais jeito. O diabo fica o dia inteiro dizendo, agora não tem mais jeito para você. Você errou, não tem mais jeito. Você está em queda. Aquela queda de depressão. Mas aparece o Senhor e diz, olhe para Cristo que foi levantado, como Moisés levantou a serpente no deserto. Cristo foi pendurado para devolver vida. E o veneno da angústia, o veneno do medo, o veneno dos traumas estarão sendo anulados aqui hoje.
Olhai para mim, vós todas as nações, e sereis salvos. Isaías 45, 22 na tela. Isaías 45, 22. Aonde que está, pastor Alexandre, a solução para o meu problema? Ontem eu errei, ontem eu pequei, ontem, pastor, ontem não existe mais. Ontem é passado. Onde está, pastor? Está aqui. Irmãos, uma das coisas mais nobres que Cristo faz é produzir salvação na vida do homem de uma forma simples. Não tem que se automutilar, não tem que derramar o seu sangue para salvação hoje, para que o teu ontem mude, comece uma nova história e a queda seja remetida numa queda para cima. Você só tem que fazer uma coisa: olhar para Jesus. Era o que o povo tinha que fazer no deserto. Se eles fossem picados, não adiantava correr, rolar, gritar, espernear. Era só ir lá na haste, olhar para a serpente de metal, olhar, só olhar. Diga comigo, olhar. Não precisava tocar, não precisava ajoelhar e gritar, me socorre, não. Era só olhar para a serpente. E era anulado o veneno. E como Cristo, e como Moisés levantou a serpente no deserto, Cristo foi levantado no madeiro. Era mais ou menos século 18, 1800 e alguma coisa. Em meio à geada, ao frio da Inglaterra, o culto estava marcado e o pregador viria da capital para pregar numa igrejinha de interior. E naquele dia começou a gear, muito frio, que se transformou, as estradas se tornaram intransitáveis. Mas o povo da vila estava no culto, à espera do pregador que viria. E de repente, eles percebem que devido ao temporal de gelo, não iria chegar o pregador. E alguém falou, precisamos de alguém para pregar, mas não temos pregador. Escolheram o sapateiro da vila, o irmãozinho para pregar. E o sapateiro nunca tinha pregado a palavra, mas ele falou, tá bom. E o sapateiro abriu a Bíblia, em Isaías 45, 22, e leu, olhai para mim, e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. E a mensagem do sapateiro foi essa. Gente, vocês estão percebendo que para ser salvo, não precisa levantar o dedo, mover a mão, mover os pés, chorar, gritar, pular, é só olhar. Não precisa dar o seu dinheiro, dar seu carro, sua casa para ser salvo, é só olhar. E você pode olhar do jeito que você está. E ele começou a dizer, olhai para Jesus. Olhai para Jesus, deixando as mansões celestiais, se personificando, recebendo um corpo de carne, e vindo e nascendo em uma manjedoura. Olhai para Ele, olhai para Jesus, com 12 anos ensinando nas sinagogas, olhai para Ele, o filho do carpinteiro, olhai. Olhem para Jesus, tocando o leproso e curando, apenas olhem. Olhem para Jesus, estendendo as mãos para a mulher adúltera e levantando ela e dando nova expectativa. É só olhar para Jesus. Olhe para Jesus, ressuscitando Lázaro. Olhai para Jesus, multiplicando os pães.
Olhai para Jesus, reunindo os seus discípulos e dando instruções. Olhai para Jesus, sendo esbofeteado. Olhai para Jesus, sendo cuspido. Olhai para Jesus com uma coroa de espinhos em sua cabeça. Só olhem. Olhai para Jesus com a cruz nas costas. Olhem para Jesus carregando os nossos pecados na cruz do Calvário. Olhe para o ensanguentado do Gólgota. Só olhe. É só olhar. Não tem que fazer mais nada. É só olhar. Olhai para Ele gritando: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Olhai. Apenas olhai. E o povo começou a chorar. E ele diz: olhai para Jesus sendo sepultado. Olhai para Jesus no terceiro dia ressuscitando. Olhai para Jesus sendo recebido no céu. Olhai para Jesus que disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olhai para Jesus no meio da igreja. Ele está do seu lado te abraçando e dizendo: eu morri para te salvar, eu morri para te dar vida. Olhai para Ele, Ele está aqui, Ele está aqui. Olhai. Arabadagasoro bandore blacasu. Acabou a mensagem do sapateiro. E eu não sei o nome do sapateiro, mas o sapateiro pergunta: alguém quer olhar para Jesus e receber Jesus como Salvador? Um jovenzinho se levanta em prantos, com a vida cheia de dilemas, e diz: eu quero aceitar Jesus. E naquele dia nasceu um jovem pregador que o mundo conheceu, chamado de Charles Spurgeon, na mensagem de um sapateiro, numa mensagem simples. Talvez o nome do sapateiro poucos sabem, mas os livros e as escritas de Charles Spurgeon rodaram o mundo e milhares de pessoas tiveram encontro com Jesus através de suas pregações. A salvação está aqui, antes desta vírgula. Olhe o Senhor dizendo: olhe para mim. Pastor, eu estou doente, olhe para mim. Pastor, eu pequei. Ele está dizendo: olhe para mim. Porque se você olhar para a irmã, ela vai te criticar. Se você olhar para quem está falando de você, vão apontar o dedo em riste e vão dizer que você não presta. Se você olhar para o homem vai te julgar. O homem vai apontar a porta de saída da igreja e vai dizer: você não vale nada. Mas Jesus vai olhar para você e vai dizer: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. É só olhar. Eu quero que você fique em pé.